Olá, seja muito bem-vindo ao canal Modelagem Costura Objetiva e ao nosso primeiro vídeo do ano, né, de 2023. Bom, eu estou aproveitando esse primeiro vídeo do ano para explicar sobre um assunto que é muito recorrente mesmo, né, uma dúvida que muita gente tem aqui no canal. Então, sempre a gente está atendendo no WhatsApp, no Instagram, em todas as nossas redes a gente está tirando essa dúvida. Então eu resolvi fazer um vídeo que fica mais fácil, né? Com um vídeo mais fácil da gente explicar para você como imprimir os moldes nossos. E também, outra dúvida. Muita gente pergunta, Vânia, os moldes de vocês são em tamanho real? Eu não sei, talvez por causa que eu faço as modelagens em miniatura, né? Então as pessoas têm essa dúvida. Se os moldes que eu vendo, os moldes gratuitos, todos os moldes nossos são em tamanho real. Sim, todos os nossos moldes que a gente disponibiliza, tanto os gratuitos, né, que estão no nosso site, quanto os que a gente vende, os nossos cursos, todos os moldes que a gente disponibiliza de uma maneira geral são em tamanho real. Então, quando você compra ou quando você baixa, né, o molde, como eu disse, seja o gratuito ou seja o molde comprado, né, você imprime e quando você imprimir, ele vai sair em tamanho real. Só que o que acontece? A impressora comum, nossa, ela não consegue imprimir em grande, né? Ela não consegue, porque são folhas pequenas, são folhas A4. As folhas da nossa impressora, elas são geralmente nesse tamanho aqui, né? Que é o tamanho A4. Então, quando imprime, se você vai imprimir um molde que é grande, e você vai imprimir folhas desse tamanho, não tem como o molde sair inteiro, né? Então, por isso nós temos duas formas de você imprimir. Quando a gente disponibiliza para vocês o arquivo do molde, a gente disponibiliza ele em duas versões, que é a versão para você imprimir, né, em folha A4, que é essa folha comum que as impressoras nossas de casa, né, qualquer impressora. Eu vou colocar umas fotos aqui para vocês de algumas das impressoras, né, comuns, que são dessa aqui. Então, muita gente pode ter impressora em casa, no escritório, ou então na papelaria próxima de casa, fica mais fácil. Muitas pessoas preferem o arquivo em A4 por causa da facilidade, né, de encontrar essa impressora. Mas, no caso, a impressão em plotter ela é mais prática, porque ela já sai inteira. Então, eu vou falar da plotter daqui a pouco. Vamos falar primeiro sobre a impressão A4. Então, essa impressora A4 fica mais fácil de você, você achar um lugar para imprimir. Mas tem um detalhe, você tem que colar os moldes, né? Você tem que colar as partes que vem impressa aqui, para você chegar no molde inteiro. Então, eu tenho aqui no canal, vou deixar aqui na descrição do vídeo para você, o vídeo explicando como que você cola. Por quê? Colar, tanto faz um molde como o outro, o jeito de colar é o mesmo, a técnica de colar é o mesmo, porque ele vem todo numerado. Ele vem numerado numa sequência horizontal e vertical. Então, é só você seguir essa sequência e você monta o molde tudo certinho. Então, dá um pouquinho de trabalho, né, que é a montagem, mas é mais prático porque é mais fácil de você achar a impressora comum, tá? Vou mostrar aqui no meu computador para você como que o molde vem para você quando ele é em A4, tá? Vou aqui mostrar para você no meu computador. Olha só, então, quando você baixa o arquivo para a impressora A4, ele vem assim, ó, do jeito que eu tô mostrando para você. Ele vem aqui na primeira página mostrando como que você faz para imprimir. Todas as instruções estão aqui. Então, se você não for você que for imprimir, se você levar em uma gráfica, em algum lugar, numa papelaria, você pede a pessoa para conferir, tá? Para ler essa primeira página e identificar como que imprime, porque tem uma maneira certa. Se não imprimir dessa maneira correta que tá aqui, não vai conseguir de uma forma que vai ficar legal, tá? Então, o molde vai ficar todo errado. E tem uma fitinha métrica aqui, ó, aqui, bem uma fitinha métrica. Você vai pegar a sua fita métrica normal e vai medir aqui. Se tiver com 5 centímetros, a sua impressão tá certa. Se não tiver com 5 centímetros, a sua impressão está errada. Então, essa fitinha é importante para você saber se a sua impressão ficou certa ou errada, tá? Então, o molde tá aqui, ó, tá tudo escrito direitinho.
Todos os nossos moldes vêm com margem de costura de 1 centímetro, está escrito nele. E vem com tecidos indicados também para esse modelo. Todos vêm com tecido indicado e quantidade de tecido. Tudo isso vem no molde, tá? E aí ele vem as partes assim, ó, vem os pedacinhos. E aí você vai depois recortar, tá vendo os numerozinhos aqui, ó? Esses numerozinhos são a sequência para você colar depois, ó. Aqui a sequência dele na horizontal e vertical. Isso eu explico no vídeo, se você tiver dúvida, eu explico no vídeo de como colar, tá bom? Então esse aqui é a nossa opção para imprimir em A4, como eu disse que é mais fácil, certo? Vamos falar mais um pouquinho aqui, ó. Os moldes, eles vêm disponíveis de duas formas, tá? No nosso, nos moldes que a gente vende, que a gente disponibiliza, todos eles vêm 4 arquivos, ou seja, vem impressão para A4, tamanho 36 a 44, impressão A4, tamanho 46 até 54. Então, são 2 arquivos para A4. E para plotter também, tamanho 36 a 44, tamanho 46 a 54. Então, são 2 arquivos para plotter. Alguns moldes nossos que são mais antigos, antes da gente padronizar, eles podem estar todos juntos, do tamanho 36 até o 54, tá? Mas são alguns que são mais antigos. A gente está padronizando tudo dessa forma para ficar mais fácil. Porque talvez a pessoa veste ali, vamos supor, ela veste 42, ela não precisa imprimir até o 44, ela imprime a primeira grade, né? Então, a gente está fazendo isso para facilitar para vocês, tá bom? Bom, então, sobre a impressão A4, é isso. Você precisa ter muita atenção, olhar a primeira folha, né? Que estão as instruções lá para você imprimir direitinho. Na hora de colar, você vai assistir o vídeo, vai ver como que faz e não vai ter dificuldade. Só você não misturar as folhas. Na hora que sair da impressora, você já deixa ela daquela forma que saiu e vai ficar facinho para você juntar as partes e colar, tá? Lá eu explico tudo direitinho, você não vai ter dúvida, tá? Então, sobre impressão A4 é isso. Vamos falar um pouquinho agora sobre plotter, sobre impressão em plotter, tá? A impressora plotter é uma impressora grande, ela geralmente é em gráficas, mas nem toda gráfica tem. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, Vânia, eu levei o arquivo na gráfica para poder imprimir, mas eles não sabem como fazer. Então, quer dizer que aquela pessoa não está preparada para esse tipo de arquivo. Geralmente, onde imprime esse tipo de arquivo, lugar que imprime também aquelas plantas de casa, coisas de engenharia, de arquitetura, que são grandes, né? Plantas grandes. Então, são as mesmas gráficas que imprimem esse tipo de arquivo que a gente está falando aqui, tá? Plotter. Então, eu vou mostrar para vocês agora alguns modelos de plotter que tem, tá? Tem vários modelos, vários. Vou mostrar para vocês aqui algumas fotos de algumas plotters que tem, tá? No caso, a nossa aqui, que a gente, tô mostrando aqui para vocês, mas são vários modelos. Nem sempre você vai chegar lá na gráfica e vai ser esse modelo que tá aqui, mas é só para vocês terem uma ideia. A gente trabalha com a plotter de 90 centímetros de bobina. Então, tem plotter de 60, tem de 90, tem de 1,20, de 1,40. No caso, nós padronizamos o nosso para 90. Então, quer dizer que eles utilizam a bobina, né? Que é essa que eu estou mostrando para vocês aí na foto. Essa bobina que fica lá, porque daí não são folhas, é uma bobina inteira, o seu molde vai ser inteiro. Eles utilizam essa bobina de 90 centímetros. Gente, é esse mesmo papel que eu utilizo aqui para poder fazer os meus moldes, olha, tá vendo? Ó, é esse aqui que eles colocam lá, né, eles colocam esse rolo lá e ele vai imprimir aqui, ó. Então, é a mesma coisa, tá? Esse mesmo, eu tenho inclusive esse papel, chama papel de plotagem. Então, eles utilizam esse papel aqui para poder imprimir. Então, o molde vai sair todo inteiro. Mas você vai ter que ver uma gráfica que trabalha com esse tipo de impressão, tá? Quando você for procurar, você vai procurar uma gráfica que trabalha com esse tipo de impressão. Eu tenho tido alguns problemas aqui, muita gente que me pergunta assim, fala, Vânia, eu mandei o arquivo lá para a gráfica, mas eles não sabem como imprimir, eles não sabem o tamanho do arquivo, aí a pessoa às vezes fica na dúvida, às vezes a pessoa não está preparada para poder fazer esse tipo de impressão, ou às vezes aquela gráfica nem faz esse tipo de impressão, né?
Porque tem que ser, o arquivo tem que ficar do tamanho certinho que ele tá aqui, porque como é um molde, não pode diminuir nem aumentar, ele tem que ficar exatamente naquele tamanho, tá? Então, o que acontece? Muita gente fica, né, nessa dúvida e entra em contato com a gente por causa disso, porque às vezes a gráfica não conseguiu atender, não conseguiu imprimir daquela forma que a pessoa precisa, tá? Então você vai procurar isso, uma gráfica que tem uma bobina, né, a plotter deles tem uma bobina de 90 centímetros e o tamanho do arquivo, o comprimento, vai depender do modelo. Então muita gente falava, Vani, qual que é o tamanho do modelo? O tamanho do arquivo. Isso vai depender muito, porque depende se for um shortinho, por exemplo, é um arquivo pequenininho, vai dar ali 60 centímetros de papel. Mas e se for um conjunto? Um conjunto vai ter mais de 2 metros, dependendo, nós temos arquivos aqui com mais de 4 metros de comprimento. Então, o comprimento vai depender do modelo. Vani, mas como que eu fico sabendo o tamanho que é, né, esse arquivo que eu comprei ou que eu baixei? Vou mostrar para vocês no computador aqui como é que você vê o tamanho do arquivo, tá bom? Bom, então o arquivo em plotter vem para você dessa forma que eu estou mostrando aqui, ó, no meu computador, tá vendo? Ele vem assim, todo inteiro. Para você ficar sabendo o tamanho do arquivo, o comprimento dele, você vai vir com o seu mousezinho aqui, ó, logo aqui embaixo, e aí ele já aparece, tá vendo que ali, ó, tá 900 milímetros por 2.400? Ou seja, esse molde aqui é 90 centímetros, como eu falei, né, por 2,40, ou seja, ele tem 2,40 metros de comprimento, porque é o modelo aqui, ó, tá vendo? Ele tem bastante detalhes, bastante coisas, então ele tem 2,40 metros. Então, para você ficar sabendo o tamanho, é só você vir com o seu mousezinho aqui nesse cantinho que você vê o tamanho dele aqui embaixo, tá bom? Bom, então a impressão em plotter, né, os detalhes dela são esses. Primeiro você tem que encontrar uma impressora, uma gráfica, algum lugar na sua cidade que imprime em plotter. Aí você tem que ver esse detalhe da bobina, se é de 90 centímetros, porque aí vai dar certinho com a padronização do nosso molde. Aí eu vou mostrar para vocês aqui um outro detalhe, como que você encontra uma gráfica, né, na sua cidade, uma gráfica que imprime em plotter. Vamos fazer uma pesquisa aqui e aí você vai fazer na sua cidade, tá bom? Vou mostrar aqui no meu computador como que você faz para encontrar. Você vai vir aqui no Google e vai pesquisar impressão em plotter aí você vai colocar a sua cidade. Eu vou colocar a minha cidade aqui, ó. 7 Lagoas, Minas Gerais. E aí você pesquisa. Vai aparecer aqui os resultados. Olha, tem aqui um anúncio, mas esse anúncio então, talvez tenha daqui, melhor preço em plotter. Você vem aqui nesse aqui, ó, empresas da região, que aqui vai te mostrar até um mapinha dos lugares aqui, olha. Girê comunicação visual, aqui tem o telefone de lá, projetar impressão, tem o telefone também. Então você vai vir aqui, ó, por aqui, e você vai ligar nesses lugares aqui e vai perguntar, né? Você imprime em plotter? Você imprime, sua plotter é de 90 centímetros? Você vai fazer essas perguntas aqui, vai fazer um orçamento. Quanto que fica para fazer? Você vai ver o tamanho do seu arquivo, como eu ensinei ali, e aí você vai fazer um orçamento com a pessoa. Quanto que fica para você imprimir um molde de tantos centímetros, tantos metros, né? E você vai ver com eles já vão fazer um orçamento para você quanto que fica para imprimir, tá certo? Então, é bem fácil, é só você vir aqui pesquisar na sua cidade, os lugares, e aí você liga, né? E vê o melhor lugar para você imprimir. Muita gente tem tirado dúvidas comigo, mas eu acho que talvez a pessoa não vai num lugar onde que é próprio para plotter. Às vezes a gráfica fala que faz, né, aquele tipo de serviço, mas não faz, porque na verdade já teve muita gente fazendo impressão errada, tá? Então, é dessa forma. Muita gente tem feito impressão errada justamente por isso, porque às vezes vai na gráfica e a gráfica nem faz aquele tipo de trabalho, nem sabe como não sabe abrir o arquivo. Às vezes, em vez de abrir o arquivo em PDF, porque o nosso arquivo é em PDF, e ele tem que ser impresso em PDF para não mudar, para não ficar
fora do padrão para não mudar as medidas. Ele tem que ser impresso daquela mesma forma que ele está. E o arquivo tem que ficar daquele mesmo tamanho que está ali, né, embaixo, quando eu mostrei para vocês. E aí, às vezes a pessoa leva na gráfica, já aconteceu comigo aqui de atender alunas, que levou na gráfica e o negócio ficou pequenininho, tá? Então, às vezes a pessoa não está sabendo imprimir daquela forma correta, tá? Então, o problema é esse. Você tem que levar numa gráfica que seja realmente uma gráfica que imprime em plotter e que entende, que vai abrir o arquivo em PDF. Porque às vezes a pessoa tenta abrir ele também em CorelDRAW e aí pede uma senha. Não tem senha, não existe senha, né? Eu nunca coloquei senha nesses arquivos. Então, não tem como fazer. Você tem que abrir, pedir para eles abrir em PDF e imprimir em PDF da forma como está. E aí você confere a medida do arquivo, né? A medida do papel que veio para você, você confere com aquela medida ali que você enxerga embaixo para você ver se está tudo certinho. Porque talvez, dependendo se fizer uma impressão errada, seu molde pode estar totalmente desconfigurado também e não ficar do tamanho correto, né? Então não adianta eu fazer um trabalho bom aqui e, né, fazer um molde bem feito e chegar lá, a pessoa vai imprime de uma forma errada e aí você fica com um arquivo, um molde que não está dentro do padrão, dentro do que eu fiz aqui, tá certo? Bom, então era isso, né, no vídeo de hoje. Eu queria tirar essas dúvidas de vocês, porque é muito recorrente, muita gente que tem entrado em contato com a gente para tirar esse tipo de dúvida de impressão dos moldes, tá bom? Qualquer dúvida, deixa nos comentários do vídeo aqui embaixo, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. Deixa um comentário aqui para mim. Não esquece de curtir também, tá bom? Até o próximo vídeo.